Bom, vamos dar início então à nossa aula de hoje para poder justamente divulgar algumas promoções aí de Black Friday, né? Então eu vou tomar a liberdade aqui de fazer a gravação, eh, mas vocês não vão aparecer na gravação, tá? Mas fiquem à vontade para comentar, tal, quer seja pelo chat, quer seja pela nossa por áudio, não tem problema nenhum, tá? Bom, eu vou começando porque o pessoal vai entrando e quem entrar, entrou, senão depois eu disponibilizo para todo mundo, porque a gente tem que privilegiar quem está presente, eventualmente, não é isso? É isso que a gente precisa. Então, muito boa noite para vocês, obrigado por estarem aqui. Eu espero que realmente vocês tenham aí uma busca por atuar no mercado de leilões e eu quero trazer justamente algumas análises que eu tenho em razão da experiência que eu desenvolvi ao longo de todos esses mais de 23 anos que eu atuo com leilões, né? Muito tempo atuando com leilões, então isso faz com que realmente a gente tenha a, a realidade de. Opa, não consegui mudar aqui. A realidade de conhecer um pouquinho, né? Ter um pouquinho de experiência na área de leilões, e é isso que eu quero trazer para vocês. Hoje, nos últimos 13 anos, eu atuo como leiloeiro público no estado de São Paulo, então isso faz com que realmente eu tenha uma aptidão para poder ver de um outro ângulo a questão dos leilões. Antes eu atuava como advogado de arrematante, e isso fez também com que eu tivesse a visão que vocês, quer seja como investidores, que eu também atuava, né? Eu também já comprei, arrematei muitos imóveis em leilão, mas assessorei muita gente também que buscou adquirir imóveis em leilão. Então, o objetivo aqui é trazer experiências, trazer conhecimento e fazer com que vocês tenham melhor perspectiva com relação a como atuar nesse mercado de leilões que eu digo que é realmente lucrativo. Não importa qual Hã? seja a vertente que você Não, venha a eu não estou se conseguindo valer. ativar o som aqui. Só vou pedir para vocês deixarem mudo o microfone, porque às vezes vaza, tá? Por favor. É, E olha só, quando a gente tem oportunidades na vida, e os leilões são oportunidades, eu digo para vocês o seguinte, que as oportunidades, elas estão aí para serem aproveitadas e alguém vai aproveitar. E eu trago essa frase de Shakespeare que é bem emblemática, né? Aprendi que as oportunidades nunca são perdidas, alguém vai aproveitar as que você perdeu. E é realmente, justamente essa a realidade. Os leilões são oportunidades incríveis, mas se você ou seu cliente eventualmente não vislumbra essa oportunidade interessante, outra pessoa vai aproveitar. Então, elas estão aí. E até já tem pergunta aqui eh, até depois se você puder falar seu nome, Kinoshitaki. Eu acho que é assim que se fala, né? Mas se você puder depois falar como fala, tem muitos leilões, mas gostaria de saber se é confiável. Sim, os leilões são confiáveis, tá? Só que é claro que você precisa ter uma busca pelos leiloeiros e sites de leiloeiros que vão te entregar essa confiabilidade. Quando a gente fala em leilões de imóveis eu não tenho notícia de leilões falsos, tá? Eu, pelo menos, não tenho notícia de sites falsos. Agora, com relação a veículos, que não é o tema que eu vou tratar aqui, leilões de veículos tem muito site falso, então tem que tomar muito cuidado. Mas quando a gente pensa em leilão de imóvel, dificilmente, eu pelo menos não conheço nenhum tipo de leilão que tenha sido feito de forma fraudulenta, usando de alguma situação ilícita na realização do leilão, algum site falso, tal. Por quê? Porque os imóveis, eles têm documentos. Os imóveis, eles têm uma perspectiva de realidade diferente do que a gente tem quando você pensa em uma realidade que não é realizada por leiloeiros.
né? Então, isso faz com que a gente tenha realmente uma perspectiva diversa quando se fala em leilão de imóvel. Tem edital, documentos, geralmente a origem de um processo ou eventualmente de uma alienação fiduciária que dá para se ter o que? A origem. Então você pega a matrícula do imóvel, você tem como identificar. Ah, Sara, obrigado, viu? A Sara que perguntou. Você tem como identificar a origem do leilão e a legalidade desse leilão. Quando você fala em veículos, aí você tem uma perspectiva diferente, tá? Só que o meu objetivo aqui é trabalhar com leilões de imóveis, que é onde eu vislumbro melhores oportunidades de atuação e melhores e maiores ganhos também, porque você tem característica própria dos imóveis, né, um alto valor agregado, diferentemente dos veículos que têm N situações que podem levar à situação de um negócio não tão lucrativo e até mais trabalhoso do que os leilões de imóveis, tá? Então, é justamente o foco que eu vou dar, está relacionado aos leilões judiciais, principalmente, mas leilões de imóveis em geral, tá? Então, essa é a nossa perspectiva que vamos trabalhar, leilões de imóveis, tá? Bom, então leilão de imóvel é seguro? É por conta das suas origens. Mas aí a gente pensa o seguinte, e a pergunta que eu trago inicialmente é por que atuar com leilões? Né? A premissa que a gente tem que sempre ter, a premissa que nós temos sempre que ter quando se fala em leilões é uma atuação relacionada com uma lucratividade. Então, o objetivo é ganhar dinheiro, é ter lucro. Sim, nós vamos buscar lucratividade na atuação em leilões. E quando a gente pensa em lucro, nós temos, obviamente, que esse imóvel que tem um valor agregado, como eu estava dizendo, o valor agregado que é elevado, ele tem uma perspectiva no leilão de ter um valor inicial para arrematação que pode chegar a 50% do seu valor de avaliação. E isso faz com que a gente tenha uma diferença entre o valor de mercado e o valor da avaliação e o valor da possível arrematação. E é justamente aí que nós vamos ter a busca de ter ganho nesse negócio que está sendo firmado, nesta arrematação que está sendo realizada. Agora, quando a gente fala em imóveis em leilão, por que que eu digo para vocês que é lucrativo? Eu acho que essa é uma premissa muito importante de se trabalhar. A lucratividade em leilões de imóveis, ela está relacionada com um fator que acho que é a palavra mais importante que vocês vão ouvir eu falar hoje aqui, que é a palavra previsibilidade. Opa, o que significa isso, previsibilidade? Quando a gente pensa em previsibilidade, nós estamos diante de um fator de que toda e qualquer situação relacionada com aquele imóvel em leilão, então nós temos um imóvel em leilão, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, pode ser um terreno, pode ser um imóvel comercial, não importa. Todo e qualquer imóvel que esteja em leilão, ele tem análises prévias, por isso que é previsibilidade, ou seja, antes da arrematação, nós conseguimos realmente ter análises que vão identificar se esta compra, esta arrematação é feita de uma forma interessante ou não, ou seja, se é um bom ou não esse negócio. E quais são esses critérios de previsibilidade? Eu costumo chamar de análises, tá? Então, nós temos algumas análises que vão gerar esta previsibilidade. E estas análises se dividem em três grupos principais. O primeiro é o grupo da análise comercial. Análise comercial. Pensem comigo aqui. Olha só, vocês têm uma moradia, vocês moram num imóvel próprio ou alugado, casa ou apartamento, não importa. Mas eu tenho
uma perspectiva de que qualquer um de vocês aqui sabe mais ou menos quanto vale o imóvel que vocês moram. Então, se você eventualmente mora num prédio, você tem uma perspectiva, uma previsibilidade de quanto vale o imóvel no seu prédio, um apartamento com características semelhantes ao seu imóvel. Ora, se você tem como essa análise comercial mercadológica do imóvel, ainda que inicialmente identificado só para você, dentro daqui da onde você mora, do seu prédio, da sua rua, da sua vila, você consegue fazer por pesquisas uma análise comercial de imóveis em qualquer lugar que eles estejam. Então, aqui nós vamos ter a realização de pesquisas que vão identificar o valor deste imóvel que está em leilão. E essa pesquisa, ou estas pesquisas que vão ser feitas, pesquisas comerciais, pesquisas de análise mercadológica, vão fazer com que vocês tenham ideia de quanto vale no mercado tradicional esse imóvel. Opa, então peraí. Nós temos o mercado tradicional. Onde que fica esse mercado tradicional de imóveis, esse mercado imobiliário? Quando a gente pensa no mercado de imóveis tradicional, nós estamos pensando naquele imóvel que é anunciado numa imobiliária, naquele imóvel que está anunciado na internet, num site de oportunidades de imóveis que estão à venda. Então, esse mercado tradicional nos dá um parâmetro que vai ser utilizado para fins dessa previsibilidade comercial, desta análise comercial. Agora, a gente tem que tomar um cuidado. Olha só, prestem atenção, porque esse cuidado é muito importante de ser observado. Quando você anuncia um imóvel, então imagine que você está querendo anunciar o seu imóvel no mercado tradicional. Vem um corretor de imóveis, uma corretora de imóveis e fala: olha, o seu imóvel vale 500 mil reais. A avaliação feita, 500 mil reais. Quando você for colocar esse imóvel na imobiliária para venda, num anúncio na internet, provavelmente você vai querer colocar esse imóvel com uma margem de gordura para negociação, porque isso é muito comum no mercado tradicional dos imóveis. Ou seja, você coloca esse imóvel de 500 mil, talvez você coloque ele por 530 mil, 550 mil. Por quê? Porque você sabe que haverá uma negociação neste imóvel durante justamente as tratativas de uma pessoa que tenha interesse na compra. Então vem uma pessoa e fala: bom, se está 550, eu vou oferecer 480. Aí vocês têm uma margem de negociação. Claro, essa situação faz com que o cuidado que vocês têm que ter na análise do mercado tradicional é que muitas vezes pode ter uma certa inflação desses anúncios. Porque se o imóvel foi dito que vale por um profissional, que vale 500 mil reais, e ele está anunciado por 550, ele não vai ser vendido por 550, ele vai ser vendido por menos. Então você não pode colocar nessa análise comercial simplesmente o valor que está sendo refutado nos anúncios de vendas de imóveis. Você tem que levar em consideração que existe uma margem aí de negociação que pode chegar a 10, pode chegar a 15% do valor dos anúncios, mas é importante você ter essa caracterização para não fazer aí, ou para tomar cuidado para não ter um mau negócio no leilão que você vai realizar, tá? O segundo aspecto de análise que deve ser promovido é a chamada análise jurídica. Análise jurídica. E aí, quem é advogada, quem é advogado que está aqui vendo essa aula, vai falar: pô, eu sei fazer análise, pô, análise jurídica. Sim, é possível e fácil fazer essa análise? Opa, peraí.
quando a gente pensa em análise para fins de leilão, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque quando a gente fala em análise de leilão, nós vamos ter uma gama de análise que vai fugir uma compra e venda. Não é igual fazer uma análise, a análise jurídica, ela não é semelhante em sua totalidade àquela análise de uma compra e venda. Ela tem detalhes que são muito importantes de serem analisados que ultrapassam uma realidade de uma compra e venda tradicional. Por quê? Porque quando a gente fala numa análise de compra e venda tradicional, aquele mercado numa imobiliária tal, ele tem uma documentação, ele tem uma situação jurídica confortável. Diferentemente do que nós temos quando se fala em leilão, que quando nós temos os leilões de imóveis, nós temos um imóvel que naturalmente esse imóvel ele está estressado. Opa, o que é um imóvel estressado? É um imóvel que vocês provavelmente jamais aconselhariam a ser adquirido entre particulares, porque ele tem penhoras, ou seja, ele tem constrições, ele tem muitas vezes hipoteca, ele pode ter outro direito real de garantia, pode ter uma alienação fiduciária, ele pode ter indisponibilidades. O próprio titular desse imóvel, ele possui dívidas, e é justamente por isso que o imóvel está indo a leilão, né? Alguma dívida, quer seja dívida relacionada ao próprio imóvel, quer seja dívida relacionada ao titular desse imóvel, é que está fazendo com que o leilão seja efetivado. Então, peraí, quando nós falamos de imóvel em leilão, nós temos que ter um cuidado gigantesco, porque não a due diligence que é feita não é igual, não é a mesma que deve ser feita para uma compra de imóvel entre particulares. Não, nós temos uma análise que deve ser promovida de uma forma diferenciada. Por quê? Porque quando a gente pensa na venda de imóveis em leilão, como eu disse, esse imóvel ele está estressado. E por estar estressado, ele nunca seria aceito entre particulares nessa compra e venda. Então, isso faz com que ele tenha uma perspectiva diferenciada com relação a ser ou não ser adquirido. Então, quando a gente pensa nessa análise do imóvel que está em leilão, nós vamos ter uma análise que é muito diferente da análise que a gente faria com relação ao quê? Ao imóvel que estaria no mercado tradicional. E essa diferença, que no final das contas faz toda a diferença, né? Ele traz para nós uma necessidade de análise jurídica diversa. Então, a análise jurídica que a gente vai buscar vai além de uma compra e venda entre particulares, porque a gente vai ter que fazer uma análise processual, uma análise da matrícula do imóvel, uma análise das penhoras relacionadas, das indisponibilidades relacionadas àquele imóvel, a análise do edital do leilão. Quer dizer, nós vamos ter que fazer uma análise bem ampla e diferente para que, do ponto de vista jurídico, seja ou não interessante, vale a pena ou não adquirir aquele imóvel em leilão. Né? E por fim, nós temos uma análise que é financeira. Opa, análise financeira. Quando eu falo em análise financeira, eu estou falando de uma soma, tanto da análise jurídica como da análise comercial, que vão nos resultar em uma planilha de análise que vai ter interferências, por exemplo,
todos os custos que estão relacionados, todos os custos que estão relacionados com aquela arrematação. Custos da arrematação? Sim. Olha só, quando se arremata, você tem o valor do arremate. Então vamos imaginar um exemplo simples, que aquele imóvel foi avaliado em 1 milhão, ele está sendo anunciado em segunda praça por 500 mil reais. Você tem o pagamento do arremate, que é esse 500 mil reais, mas você vai ter uma soma de custos que vai envolver esta arrematação. Então você tem logo de cara 5% da comissão do leiloeiro. Opa, então é um custo que tem que estar planejado, que tem que estar planilhado. Você vai ter o custo do recolhimento do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, né? Então tem, dependendo da cidade é 2%, dependendo da cidade é 3%. Esse é um imposto municipal. Então tem que ser analisado no momento do leilão, de acordo com o leilão. Você também tem análises da expedição da carta de arrematação, os custos para a carta de arrematação e também para registro dessa carta. Né? A carta de arrematação no leilão judicial, ele tem até um valor barato, né? Menos de R$ 100 hoje. Mas você tem o registro que vai com base na tabela da Arisp. Então você tem custo relacionado a isso. Também pode ser que esse imóvel tenha penhoras, tenha indisponibilidades, tenha um usufruto, tenha hipoteca. Você também tem custos para os levantamentos dessas realidades da matrícula do imóvel. Também tem que ser planilhado isso. Então, essa planilha que eu chamo de planilha de viabilidade de leilão, ela precisa ser muito bem feita. E é uma soma da análise comercial e jurídica, com detalhes financeiros. Então, é muito importante você ter essa realidade, tá? Bom, aqui aproveito aqui a oportunidade, porque a Rosa fez uma pergunta. Boa noite, Rosa. Como identificar golpe no mercado de leilões de imóveis, né? Foi até a mesma pergunta que a Sara fez, né, Sara? Acho que a Rosa entrou posteriormente, mas claro que eu vou responder aqui, vou voltar a responder. O que acontece? Quando você fala em leilão de imóveis, como você tem lastro documental, tem matrícula do imóvel, que você vai ter que analisar, como você tem, muitas vezes, ou sendo um leilão decorrente de alienação fiduciária em garantia ou de um leilão judicial, nós temos situações de não haver golpe, não haver situações de leilões que sejam aqui ilícitos, vamos chamar assim, né? Golpes, tá? Diferentemente do que ocorre no mercado de veículos, tá? Mas é claro que qualquer leilão que você venha a querer participar, você precisa fazer uma análise muito bem feita e tudo que eu estou mencionando aqui, principalmente a análise jurídica, ela vai fazer com que você tenha certeza de que não há golpe, certeza que aquele leilão é legítimo, através de um leiloeiro público legítimo, devidamente registrado na junta comercial, devidamente autorizado para fazer esse leilão. Então, isso vai te dar uma certificação de que não é golpe, tá certo? Então, justamente quando se fala em leilão de imóvel, eu confesso que eu não tenho notícia de leilão falso de imóvel, leilão que é um golpe de imóvel, por conta de todos esses cuidados, né? Porque olha só, se você pensar em veículos, é muito mais simples uma compra de veículos até no mercado tradicional. Você vê um anúncio, você liga para o vendedor, isso, aquilo, tal. Então, é mais simples a compra e venda de um veículo. Os leilões de veículos tem que tomar cuidado porque eu já vi, sim, já tive notícia de leilões falsos de veículos, pela facilidade que é e pela oportunidade. O valor agregado é menor, né? Não exige uma documentação muito extensa. Muitas vezes as pessoas, para não perder uma oportunidade, fazem depósitos inadvertidamente, sem olhar o carro, sem verificar a documentação, sem ver o edital de leilão, sem fazer maiores análises. Que quando você fala em imóveis,
você não está comprando uma coxinha na padaria, né? Você está investindo um valor alto com imóveis que têm documentos que vão te dar segurança jurídica do próprio imóvel e da origem do leilão também, tá? Por isso que é importante você ter essa análise mais apurada, tá? É, o Alessandro, pode colocar aí, Alessandro, tá falando que teve um anúncio de edital de leilão de imóvel fora do padrão. Na verdade, não existe um padrão, tá? Cada leiloeiro, olha só que importante, tá? Cada leiloeiro tem uma forma de fazer o edital. Claro que tem requisitos obrigatórios, todo edital de leilão tem requisitos obrigatórios, quer seja um leilão judicial, quer seja um leilão extrajudicial, por exemplo, de alienação fiduciária. Todo edital tem requisitos, mas cada leiloeiro vai fazer um edital de leilão do seu jeito, tá? Que nem, olha só, o que você está mencionando, eu abri aqui, Alessandro, é um edital, aqui pelo menos é da Justiça do Trabalho, tá? Então você tem aqui um leilão judicial, um leilão da TRT da segunda região, tá? Que tem aqui uma situação de um edital. Eu não tenho aqui de forma simples para te falar se é ou não verdadeiro na sua plenitude, mas tem a indicação de que o site do leiloeiro é .com.br, você mandou só o edital do leilão, você vai precisar, claro, fazer mais análises. Quando se fala em TRT, leilão da Justiça do Trabalho TRT, ele é feito pela central de astas, né? Tem uma central unificada de astas, tá? E aqui não é leilão, é uma alienação por iniciativa particular, tá? Aqui no segundo parágrafo desse edital. Então, não é leilão, tá? É uma venda, é uma alienação judicial, é uma alienação por iniciativa particular que tem previsão no Código de Processo Civil, tá? E o juiz, ele tá se valendo, o juiz trabalhista está se valendo dessa realidade. Então, ele é fora do padrão porque não é leilão, é uma alienação por iniciativa particular, é uma outra modalidade de venda, tá, Alessandro? Então é diferente e isso tem que ser analisado com as peculiaridades da alienação por iniciativa particular, tá certo? Ó, você vê como a gente consegue, por uma análise documental, chegar a conclusões de que não é um golpe, de que é um tipo, é uma modalidade específica de venda, tá? Então aí você precisa realmente ter mais detalhes, verificar com maior profundidade o resto da documentação. Até, olha só, dica que eu falo: liguem pro leiloeiro. Ligue para esse leiloeiro para que ele esclareça, para que você tenha, claro, você vai ter o site do leiloeiro, vai ter a forma com que ele trabalha, vai conhecer o leiloeiro. Olha só, quando se fala em leilão judicial, é importante que os depósitos sejam feitos judicialmente, vinculados ao processo. Pelo menos na justiça comum, né, justiça estadual, há uma obrigatoriedade desse depósito ser feito judicialmente, tanto do arremate como também da comissão do leiloeiro, tá? Os dois depósitos devem ser feitos no processo, tá? E olha só que detalhe importante, eu estava falando dessa planilha de análise de viabilidade financeira, eu tenho essa planilha de forma gratuita para passar para vocês. Eu criei essa planilha e eu tenho essa planilha para passar de forma gratuita para vocês. Eu vou até pegar o link aqui, já vou aproveitar, ó, vou aproveitar e passar esse link para vocês, para que vocês tenham justamente já de bate-pronto. Olha só que interessante, vocês vão ter de graça já uma calculadora de análise financeira. Vou colocar aqui no chat, tá, para vocês. Coloquei aqui no chat. Vocês vão preencher um formulário e aí vão receber por e-mail, vão receber essa calculadora de viabilidade financeira. Eu tenho também um curso que explica como, e eu vou falar sobre esse curso no decorrer da live. É um curso que custa R$ 22 nessa Black Friday, tá? Bom, Rose, olha só,
Eu vou falar para você se, olha, a Rose fez uma pergunta interessante. Deixa eu ler aqui a pergunta da Rose. Se houver restrição na matrícula, quando pode-se emitir a carta de arrematação? Pode-se dar exemplo em termos de prazo, quanto tempo demora? Aqui, Rose, o tempo é impossível. Aliás, qualquer pessoa que te dizer, que venha te dizer um prazo para a expedição de uma carta de arrematação, está mentindo, tá? Porque o judiciário, ele tem o tempo que é do processo, que às vezes é maior, às vezes é menor. Eu posso te dar uma estimativa de prazo médio que eu observo como na prática, tá? Eu observo na prática que nós temos em torno de 3 a 6 meses, um prazo médio, para a expedição de carta de arrematação em leilão judicial, tá? De 3 a 6 meses, esse é um prazo médio. Pode acontecer antes? Pode. Pode acontecer depois? Pode. Agora, quais são os diferenciais que eu afirmo para vocês? O maior diferencial é a assessoria jurídica especializada. Se você é advogado, se você é advogada e está aqui me ouvindo, você tem uma direção que pode realmente fazer com que seja mais rápida a busca por esta expedição da carta de arrematação. Por que eu digo isso? Porque você tem que despachar o seu requerimento de carta de arrematação, tem que fazer balcão, nem que seja balcão virtual ou balcão presencial, para agilizar a questão do envio. Vou mandar aqui o Otávio pediu o link aqui novamente. Pode deixar, mandei aqui. No YouTube eu não pus, né? Eu vou colocar aqui no YouTube também, tá? Coloquei no YouTube também. Obrigado, Otávio. Obrigado mesmo por ter avisado. Coloquei lá no YouTube também, tá? Bom, então olha só que interessante. Quando a gente pensa nessa situação, eu espero ter te ajudado, Rose, né? Porque realmente o judiciário não tem um prazo específico. Você tem prazos, por exemplo, da arrematação, você tem 10 dias úteis para ter impugnação à arrematação. E aí, é claro, você tem que buscar ultrapassar esse prazo, que seja certificado esse decurso de prazo. É muito importante que você busque que o cartório certifique esse decurso de prazo, porque é com a certidão de decurso de prazo que o juiz vai ter a situação de expedir a carta de arrematação e mais. Você vai poder expedir a carta de arrematação extrajudicialmente, se já tiver a certidão de decurso de prazo. Então você vai poder levar o processo para um tabelionato de notas, sai um pouco mais caro, mas você tem uma rapidez maior. Eu conheço cartórios que em 5 dias entregam a carta de arrematação já feita extrajudicialmente, perfeitamente possível de ser promovida, tá? Então, olha só, a atuação do advogado, a atuação da advogada é muito importante. Daí porque, justamente, eu entro no principal ponto aqui, que é realmente como atuar em leilões de imóveis, tá? Como que pode ser feita essa atuação? A atuação vai depender de qual é o seu interesse. Qual é o seu interesse? Por quê? O interesse que vai mostrar como que você vai atuar. Então, olha só, eu sei que o Alessandro, por exemplo, ele é advogado e ele arremata imóveis. Pô, então eu preciso perguntar, qual é o teu interesse naquele leilão em específico? Você vai ter um interesse como investidor? Opa, então você vai ter um olhar específico como investidor. E esse olhar específico como investidor vai depender também de qual é a sua busca como investidor. Você pode ter a busca como investidor para uso próprio. Opa, esse é um tipo de investidor. Aliás, eu vi uma pesquisa do site Imóvel Leilão que no primeiro semestre de 2025, 60%, mais de 60% das arrematações foram por pessoas que queriam arrematar para uso próprio. Ou seja, compra para a pessoa mesma.
Então, esse é um tipo de perfil de investidor que ele vai, com certeza, pagar mais do que os outros perfis de investidor. Porque olha só, você tem aquele outro perfil de investidor que é ou que busca, ele quer arrematar para, ele arremata para vender, que é o chamado house flipping. É um termo em inglês que é arremata, arruma e vende, né? Arremata, faz uma pequena reforma e vende. Então é claro que quem quer arrematar para vender, ele vai pensar no menor tempo possível para regularizar a documentação e ter a posse, para otimizar a venda e colocar o imóvel à venda. Claro. E ele vai querer pagar o menor valor possível. Então, ele vai parar de dar lance antes daquele que quer para uso próprio. Porque quem quer para uso próprio, ele vai justamente ter um pensamento do quê? De um valor maior até. Ele tem fôlego maior. Porque se aquele imóvel que vale 1 milhão foi anunciado por 500 mil, se ele pagar 900 mil, ele está feliz muitas vezes. Mas espera aí, quem arremata para fazer o house flipping, para arrematar para revender, não vai pagar nunca 900 mil. Talvez chegue nos 600 e tralalá, né? Por quê? Porque ele vai otimizar pensando na venda daquele imóvel. Perfeito? Então, olha só, é um perfil. Então, se você está aqui como uma pessoa que quer investir, você vai ter que identificar o teu perfil. Um outro perfil interessante que é sempre muito evidenciado é aquele que quer arrematar para ter uma renda passiva com o imóvel. O que é a renda passiva? A pessoa arremata, reforma e põe para locação. Quer seja para locação de curta temporada, Airbnb, quer seja de longa duração, né, a locação tradicional, não importa. Mas ele está pensando num tipo de rentabilidade específica com aquele imóvel. Então ele não vai pagar tanto quanto para uso próprio, talvez pague igual ou um pouquinho mais para quem quer arrematar para revender, mas ele vai ter uma perspectiva de pagar muito menos. Porque ele pensa o seguinte: se ele comprar um imóvel no mercado tradicional, ele muitas vezes tem o quê? Tem uma perspectiva de ter 0,4, 0,5% de locação naquele imóvel. É uma perspectiva aqui, mais ou menos, né? Uma conta de padaria aqui. Com o leilão, ele pode até dobrar esse valor de rentabilidade ao mês, né? Chega a 1% ou até mais, eventualmente, tá? Dependendo do tipo de imóvel, do perfil do imóvel. A Neuza pergunta aqui: se a pessoa que arrematou ser coproprietária, ela pode abater a cota à parte do pagamento do lance? Boa pergunta, Neuza. Temos um dispositivo no Código de Processo Civil, artigo 843 do Código de Processo Civil, e ele permite que o coproprietário alheio à execução, ele tenha o benefício do quê? De ter a preferência na arrematação em igualdade com outros terceiros, então ele iguala a lance e também, olha só, ele também tem a viabilidade de não exibir o seu preço, ou seja, a sua parte. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um imóvel que foi avaliado em R$ 1 milhão e ele precisa ser vendido. Só que tem um coproprietário de 50% alheio à execução. O juiz mandou para o leilão a 50%. Vou até fazer continha aqui, ó. Vamos usar aqui o quadro. Deixa eu pegar o quadro aqui para colocar aqui para vocês. Ó, vamos imaginar aqui, vou aproveitar esse exemplo aqui que a Neuza trouxe. O imóvel aqui é de copropriedade de duas pessoas, 50% para o executado, 50% para o coproprietário, alheio à execução. O imóvel foi avaliado em R$ 1 milhão. Ó, 50% o coproprietário alheio à execução não pode ter prejuízo. Então tem que ser preservada da parte da avaliação, ou seja, R$ 500 mil tem que ser preservado para o coproprietário. O imóvel vai ser vendido em 100%, tá? A alienação é 100%. Agora, o juiz mandou que na segunda praça... Deixa eu... Aqui acabei tumultuando aqui o quadro, né?
O juiz aqui mandou na segunda praça, aqui, a 50%. O que acontece? 500 mil tem que ser preservado só da parte do executado que tem que ter 50% de desconto, ou seja, nós vamos ter que 50% de 500 mil é 250 mil. Então, o lance inicial nesse imóvel em segunda praça vai ser 750 mil. E se o coproprietário alheio à execução der lance, ele não precisa pagar os 500 mil, que é dele, tá? Ele só vai pagar os 250 mil. Só que a comissão é pelo todo, né? Então, a comissão de 5%, as contas que você tem que fazer é pelo todo, tá? Então, é 750 mil neste exemplo aqui, tá bom? Neuza, obrigado pela pergunta. É a inteligência do artigo 843 do Código de Processo Civil, tá? O Anderson, beleza, meu amigo? Tá aí, valeu, obrigado pela presença. Maravilha, meu amigo, que bom que você tá aí. Bom, e aí o que acontece então, pessoal? Quando a gente pensa em leilão de imóvel, né? Percebam que a gente tem várias situações que devem ser analisadas, e aí eu preciso também pensar o seguinte: peraí, quem o outro tipo de pessoa? Porque a gente tem a pessoa do investidor, beleza, né? Uso próprio, house flipping, arrematar para revender ou para renda passiva. E olha só, se você é advogado, se você é advogada, você vai olhar para o teu cliente e você vai ter que perguntar para ele, vai ter que investigar, vai ter que analisar qual é o perfil dele. Porque às vezes, olha só que interessante, ele vai falar assim, pô, queria tanto uma casa na praia, um apartamentinho na praia, uma casa no interior. Você vai oferecer para ele imóvel em leilão com essas características e ele vai querer para uso próprio. Mas se talvez seja na cidade, ele talvez queira para investimento. Então você precisa entender o teu cliente, que pode ser para algum tipo de leilão para uso próprio, para outro tipo de leilão renda passiva ou um house flipping. Então é muito dinâmico isso. E eu já vi pessoas arrematarem, aliás, eu tive a minha segunda arrematação foi um apartamento na Praia das Astúrias. Eu arrematei um terço junto com outros dois que faziam arrematações comigo, tal. Eram meus clientes e acabaram virando sócios, né? A gente começou a fazer. E aí o que acontece? Eu queria para mim aquele apartamento, de frente para o mar na Praia das Astúrias. Meu, eu fiquei louco. Isso há 20, 22, 23 anos atrás. Só que eu falei, meu, eu quero ganhar dinheiro. Então, apesar de eu ter arrematado para comprar e revender, passou pela minha cabeça ficar para mim. Aí o meu sócio falaram assim: bom, se você pagar o valor de mercado da nossa parte, você fica com o imóvel. Falei, não, aí não, vamos ganhar dinheiro então e bora para frente, né? Então eu comecei a fazer o quê? Arrematava, vendia, arrematava, vendia, arrematava, vendia, arrematava, vendia e sempre com upgrade, porque você vai de um, você vai para dois, de dois você vai para três. Fala, Alessandro, pode mandar ver, meu. Jorge, deixa eu aproveitar aquele exemplo que eu passei, que eu copiei. Eu gosto muito de leilão judicial, tá? Eu também. E o último que eu adquiri foi um de alienação fiduciária extrajudicial. Só queria que depois puder tirar uma dúvida. No edital que nesse leilão, a princípio, apesar de ser estranho, parece que o site é original, né? Não é um site falso, mas me chama atenção, não tem o endereço do imóvel, só tem o número de matrícula do imóvel, valor, assim, muito concisas as informações, Tá. tá? E ali, nesse edital, uma coisa que me chamou a atenção foi, logo no início, examinando-se os autos, verifica-se que houve anteriormente diversas tentativas infrutíferas de alienação judicial do imóvel dentro da matrícula tal, né? E aí tem os IDs, acho que foram 4 tentativas de alienação judicial. Assim, determina a alienação por particular do referido bem, que deverá ocorrer por intermédio dos leiloeiros judiciais credenciados nesse regional, com observância do movimento GP CR 420. E aí tem uma observação mais abaixo. Oferta do bem através do sítio do leiloeiro na internet com levantamento do sigilo das propostas apresentadas nos autos, apenas
Agora começou as ligações à toa. Com o levantamento do sigilo das propostas apresentadas nos autos apenas após o término do prescrito. A fim de garantir o sigilo das propostas, estas deverão ser juntadas sob sigilo e terão sigilo retirado apenas após o término do prazo descrito. Tá. E nunca vi em nenhum outro O que edital, né? acontece, Alessandro? Quando você fala em alienação por iniciativa particular, o juiz tem liberdade de estabelecer as regras. Diferentemente do leilão, que Assim, qual que é a diferença de alienação judicial do imóvel, promovido pelo juízo e resultou infrutífero, e o juiz determinar que essa alienação se dê por iniciativa particular do Tá. referido bem e vinculado a... Alessandro, Isso que eu não entendi. que assim, nem todo mundo é técnico na utilização das palavras. Quando você fala em alienação judicial, é o poder judiciário vendendo. Perfeito? Alienação judicial. Existem 3 formas de alienação judicial. A adjudicação, que algumas pessoas têm a prerrogativa de pagar 100% do valor do bem e antes do leilão, né, antes de qualquer outra tentativa, e também depois, se for infrutífera. Aí você tem outras 2, uma delas, a alienação judicial por meio do leilão, e a alienação judicial por meio da alienação por iniciativa particular. Este juiz, ou juíza, que eu não reparei, ele foi impreciso sob o ponto de vista técnico, porque a alienação por iniciativa particular é uma modalidade de alienação judicial, assim como o leilão é uma modalidade de alienação judicial. Então, ele foi impreciso tecnicamente. Provavelmente, se você pegar essas citadas alienações judiciais, você provavelmente vai se deparar com leilões realizados e negativos. Então, ele quis dizer leilões. Então, ele falou, já que o leilão não deu certo, já que os leilões anteriores não deu certo, eu vou fazer agora alienação judicial por leilões não deu certo, vamos fazer por alienação por iniciativa particular. É isso. É que há imprecisões técnicas porque a pessoa, o juiz, no caso, a juíza, não detalhou melhor, porque a alienação por iniciativa particular é uma forma de alienação judicial. Então, ele é o gênero com 2 espécies aqui, né? Com 3, né? Adjudicação, alienação por iniciativa particular e leilão, tá certo? Então, é imprecisão técnica, tá? Mas aqui, olha só, na alienação por iniciativa particular, Alessandro, o juiz ele tem liberdade de estabelecer regras. E algumas regras são muito difíceis de serem até exequíveis, tá? Mas ele tem a liberdade de estabelecer essas regras. O que acontece no leilão é uma rigidez das regras maior. Então, e um poder do leiloeiro estabelecer o que está na lei, o que está, por exemplo, no tema 1134, com relação a crédito de IPTU, tal. Então, você acaba tendo uma situação de que, se eu fosse o leiloeiro, eu teria que observar exclusivamente o que está na decisão judicial. Por isso que, quando você compartilhou a tela, o leiloeiro usou a decisão judicial como edital. Por isso que não tem os dados do endereço, tal. Leiloeiro público, mesmo assim eu teria feito um edital. Por isso que eu falei, não existe regra para isso. Cada leiloeiro tem a sua forma. Eu faria um edital contemplando essas regras da alienação judicial por meio da alienação por iniciativa particular. Não nomearia de leilão, nomearia de alienação por iniciativa particular, porque é essa modalidade que foi estabelecida pelo juiz. Beleza? Maravilha. Tem alguma consequência diferente de um leilão judicial? Ou não? Porque Total. Segue as regras. Você viu que as regras são as que foram postas pelo juiz na decisão. Tem que observar o que foi posto na decisão. O leiloeiro não pode, não tem primeira praça, não tem segunda praça, não tem nada disso. É o que o juiz fixou. Tá? Então, tem que observar, por proposta nos autos, com sigilo, da forma com que ele observou, tá? Então, é diferente a realidade, tá? É bem diferente a realidade, tá certo? Bom, então, diga. Diga, Alessandro, mais alguma coisa?
sendo a atenção aí. Maravilha. É só perguntar, porque o objetivo aqui, pessoal, claro, eu tenho uma ideia, eu montei uma aula, mas é importante vocês trazerem preocupações, análises, porque isso é que, olha só, como o juiz, a juíza, nesse caso do que o Alessandro trouxe, não pontuou adequadamente o que está na lei, né? Então isso gerou uma dúvida sobre se é ou não realmente uma situação válida de venda, né? Por isso que o conhecimento é muito interessante e assim, a gente não teve isso na faculdade, a gente só vê isso na prática quando a água bate na necessidade, né? É bem assim que acontece mesmo, tá? Então olha só, se você está como investidor, você vai precisar de uma assessoria jurídica ou investidora. Se você está como advogado, como advogada, aí sim o que que você vai ter que observar? Ah, é aí que você vai ter que observar o seguinte: bom, você vai prestar assessoria para arrematante. Opa, essa assessoria para arrematantes envolve antes da arrematação, então envolve uma fase pré-arremate e envolve a fase do pós-arremate, que vai de encontro, por exemplo, com o que foi perguntado pela Rose, né? A Rosa, desculpa, Rosa. A Rosa perguntou justamente, né? Quanto tempo demora, tudo. Isso daí é atividade própria do advogado, da advogada que vai buscar uma maior ou menor agilidade. É o advogado e a advogada que tem que fazer aquela análise jurídica antes da arrematação, com um detalhamento voltado para os leilões, para dizer se é ou não válida, se vale ou não a pena aquela arrematação. Só para vocês terem um parâmetro, ano passado, aliás, em 2023, das minhas nomeações, 42% dos leilões eu não podia fazer por alguma irregularidade que eu precisei solicitar esclarecimentos. Em 2024, foram 43%. E no primeiro semestre de 2025, foram, até agora, né, até o primeiro semestre, 51%, com algum tipo de problema é, antes da determinação do leilão. Falta de intimações, falta de eventualmente alguma análise melhor da matrícula do imóvel, né? Eu, por exemplo, já descobri que o executado tinha falecido antes da citação no processo. Olha só que situações absurdas, tá? Bom, obrigado, Lohane. Obrigado mesmo por estar aqui. Boa noite, obrigado. Lá de Taubaté, Texas. Taubaté, que eu fui lá no congresso, palestrei lá, obrigado. Então, olha só, o papel do advogado, da advogada, é muito crucial na área de leilões. Por quê? Primeiro que eu entendo que é imprescindível por conta da agilidade que é feita, não só no pós-arremate, que é muito fácil fazer balcão virtual, despachar, correr atrás do que precisa para expedição da carta de arrematação e da emissão na posse, acompanhar o oficial de justiça na emissão da posse, tá lá na desocupação, mas antes do leilão também é muito importante para verificar tudo o que acontece antes do leilão, para verificar se é uma boa oportunidade. Então, por exemplo, o que o Alessandro levantou, a dúvida, pô, será que é um leilão, será que é uma venda adequada, se está certa essa venda ou não, é próprio do que? Ele é advogado. Claro que ele também talvez esteja aí como investidor nesse caso, mas é advogado que está buscando informações para análise daquela oportunidade de aquisição de um imóvel numa alienação judicial. Agora, olha só, a maioria dos investidores, das investidoras, a maioria, isso, quando eu advogava, era notório. E depois que eu passei a ser leiloeiro, eu observo isso também. A maioria dos investidores não vai procurar um advogado antes da arrematação. Infelizmente. Pessoal, a gente vive no Brasil, muitos veem o trabalho da advogada, do advogado antes da arrematação como custo. Por quê? Porque pode ser que a análise feita não identifique a possibilidade da arrematação. Pode ser que mesmo que o advogado, que a advogada diga que vale a pena arrematar por conta da análise jurídica feita, pode ser o quê? Pode ser que aquela pessoa não arremate porque outro veio dar lance maior.
Então não é certeza que arremata. E aí fala, bom, mas eu vou gastar dinheiro à toa? Não, à toa. Às vezes pode ter livrado de um mal, né? Aqui a atuação do advogado da advogada também é preventivo nessa análise. Então é muito importante justamente que haja uma conscientização sobre a importância do trabalho do advogado ou da advogada antes da arrematação. Aliás, pessoal, eu tenho, quem quiser, eu faço, na verdade, reuniões para os clientes de vocês no escritório de vocês, ou até virtualmente, falando, explicando sobre leilões e dando essa importância para os seus serviços. Eu acabo que auxiliando a venda do teu trabalho, do seu serviço para o teu cliente. Porque eu falo, olha, é isso, é isso, é isso. Ó, como é importante ter um advogado, como é importante ter uma advogada para te assessorar antes da arrematação. E precisa ser pago? Claro que precisa ser pago. Aí a forma de pagamento é variada, né? Você tem aí a possibilidade, por exemplo, de, olha, eu cobro um valor X e se você arrematar, eu desconto esse valor dos honorários pós-arrematação. Beleza. Talvez, dependendo do perfil do teu cliente, você fala, olha, eu faço essa análise sem te cobrar adiantado, mas se você arrematar, eu vou cobrar mais. Eu vou ter um valor a mais aí, você joga para frente. Às vezes você pode fazer um pacote, olha, você tem 3 análises por mês por tal valor, 4 análises, dependendo do perfil do cliente, tá? Ou então você pode se propor a já fazer análise e ir atrás de clientes e ganhar na arrematação, com eles arrematando, tá? Então, o fato é, o trabalho do advogado, da advogada é imprescindível nos leilões para evitar maus negócios, porque se o advogado, fala, olha, não vale a pena esse leilão, pô, é um livramento. É um livramento. Se fala que vale a pena e arremata, já tem uma assessoria, né? Então, há realmente uma perspectiva muito interessante, né, nessa realidade que vocês precisam ter com relação à atuação em leilão, tá? Então, se você está aqui como investidor, como investidora, é, tenha um advogado, uma advogada de coração, mas que manje da arte, saiba atuar na área de leilões, porque não é qualquer advogado, não é qualquer advogada que vai saber. Por isso que eu desenvolvi vários cursos que eu vou trabalhar aqui com vocês também, tá? Bom, além do investidor, da investidora, do advogado, da advogada, tem também um outro partícipe que pode também atuar com leilões. E olha só, sempre que eu falo em corretora de imóveis, é, olha, sempre que eu falei com algum corretor ou alguma corretora, a primeira pergunta que me fazem é: tá, legal, quanto que você vai dividir? Você vai dividir a sua comissão comigo? É a primeira pergunta que faz, tá? Só que é ilegal, é antiético, não posso. Não pode dividir comissão. O leiloeiro não pode dividir comissão nem com advogado, nem com advogada, nem com corretor, corretora. E aí eu falo para eles o seguinte, ó, você vai ganhar 2 vezes. Como assim? Você vai ganhar mais, muito mais do que você pensaria. Primeiro é o seguinte, será que aquele corretor, aquela corretora, nunca foi questionado por algum cliente, algum potencial cliente, falando assim, pô, se você tiver alguma galinha morta aí para vender, você me fala? Porque geralmente tem pessoas que passam por dificuldades e queimam o imóvel, né? Vendem por um valor mais baixo, né? Acontece, tá? Agora, os leilões, todo leilão é uma galinha morta, do ponto de vista de valor, né? De abaixo do valor de mercado. Então, você corretor, você corretora, o que que você vai fazer? Você vai amarrar o teu cliente com um contrato de assessoria nessa arrematação. Claro, é bom você ter um advogado ou advogada participando disso, porque vai ter que ter assessoria jurídica. Mas você vai o quê? Você vai aproximar a oportunidade. Peraí, o trabalho do corretor, da corretora, não é aproximar oportunidades? Alguém que quer com relação à oportunidade? No caso, é o judiciário, no caso, é o credor fiduciário que está vendendo, mas peraí, você tem o cliente que vai arrematar, ele tem que pagar comissão vinculada a um contrato. Perfeitamente. E se não pagar,
você tem como cobrar judicialmente. Então, ganhou aí. E depois, se for aquele investidor, aquela investidora para comprar e revender, você já amarra ele também na venda. Pô, peraí. Você ganha comissão na intermediação da arrematação e você ganha comissão na intermediação da venda. Aliás, na venda você vai ganhar valor pelo valor da venda, né? Então, põe aí 6% sobre o valor da venda, não é? E na arrematação você pode fixar com base no valor da arrematação. Então, amarrado no contrato, bem amarrado no contrato, perfeitamente viável que você tenha uma lucratividade como corretor, como corretora, interessantíssima. Aliás, você tem um conhecimento bem forte com relação ao quê? Aquela análise comercial. Você já tem a análise comercial muito bem elaborada. Você sabe quanto vale aquele imóvel. Agora, é claro que você precisa de análise jurídica. Precisa de análise jurídica. Claro que você vai precisar, não só depois da arrematação, um advogado, uma advogada para te assessorar, né, para prestar serviços para o teu cliente, mas também antes da arrematação para essa análise, tá? Então, é importante, tá? Então, olha só, eu tenho aqui material, curso, tanto para investidor, para investidora, para advogado, para advogada, para corretor, para corretora, tá? E aqui, olha só que interessante. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o caminho da expropriação, né? Eu preparei aqui uma linha do tempo para vocês entenderem aqui, ainda que a grosso modo, como que funciona um leilão, tá? Primeiro nós temos a penhora. Penhora é o primeiro ato da expropriação, é onde inicia tudo. E essa penhora é que vai definir qual é o objeto do leilão, né? Então aqui a penhora vai ser sobre o direito real de propriedade, ou seja, sobre a propriedade? Pode ser. Vai ser sobre direitos do aqui promitente comprador? Pode ser. Tudo vai depender da documentação que está levando aquela penhora. Então, a análise da matrícula do imóvel, a análise dos documentos. Então, aqui no ato da penhora é que vai ser identificado o objeto da penhora, que vai ser o objeto do leilão. Por quê? Eu, leiloeiro, vou fazer a venda em leilão do bem que foi penhorado, tal como ele foi penhorado. Depois disso, nós vamos ter intimações com relação a essa penhora, e aqui a gente já entra no campo da validade do leilão, porque existem intimações obrigatórias a serem feitas, para que aí seja promovida a avaliação do objeto do leilão, e é com essa avaliação que vai ser o parâmetro para fins de leilão. Então é muito importante que ela seja bem feita, tá? Depois a gente vai ter propriamente a indicação do leiloeiro, a sua nomeação e aí o estabelecimento das regras do leilão. Então nós teremos as regras do leilão, porque é aí agora que eu vou, ao ser nomeado, eu vou poder fazer uma análise em saneamento da execução para ou apresentar esclarecimentos ou o edital do leilão. E aí o edital do leilão é onde contém as regras daquela alienação judicial que vai ser feita. E aí é claro que eu vou apresentar o edital do leilão para que ele seja aprovado pelo juiz. Para que ele seja aprovado e aí sim seja divulgado. É a partir daqui, olha só, pessoal, é só a partir daqui que o leilão ele começa a ser divulgado. Até então, até a aprovação do edital, não dava para eu fazer qualquer tipo de divulgação, porque sem edital aprovado, não dá para ter a possibilidade de divulgação desse leilão. É aqui que vai agora para o site do leiloeiro. Vai para o meu site lá. E aí, com isso, eu vou ter a dinâmica do leilão. Geralmente dividido em duas praças. A primeira praça por 100% do valor da avaliação, 100% do valor da avaliação atualizado, atualiza com um índice de correção monetária. E a segunda praça, ou por 50% ou por outro percentual que o juiz fixar. Aí vai depender de como é feita. A primeira praça geralmente dura 3 dias
e a segunda praça geralmente dura pelo menos maior ou igual de 20 dias, tá? Geralmente é essa a dinâmica que nós temos. E aí o que acontece? Nós vamos ter o leilão sendo realizado com o quê? O final do leilão, então o encerramento do leilão, vai fazer com que eu espeça o auto de arrematação para a colheita de assinaturas do arrematante, depois as minhas, depois eu levo para o juiz assinar, e também vai ter o pagamento. No caso de leilão judicial, vai ser feito por depósito judicial. Tanto o valor do arremate, como também da comissão do leiloeiro de 5%. Esse é o valor inicialmente, tá? Aqui é interessante abrir um parênteses, porque dá para fazer arrematação com valor parcelado. Olha só que interessante. Como que se dá a arrematação por valor parcelado? É interessante porque entrada de 25%, mais os 5% da comissão sobre o todo. E o saldo, a entrada é de pelo menos 25%, tá? E o saldo menor ou igual de 75% pode ser dividido em até 30 parcelas. 30 parcelas é pouco, né? É pouco. Só que não tem juros. Só tem correção monetária. Aí é vantagem, hein? Monetária. Só tem correção monetária. Tá? Não tem juros, só correção monetária. Só que a regra é a seguinte: se tem lance à vista, não pode ter proposta parcelada. Tá? Só pode ter lance à vista. Lance à vista, uma vez feito, não tem parcelamento. E aí, com isso, a gente começa os atos do pós-leilão, que engloba, primeiro, a análise da impugnação do leilão. Então, 10 dias para impugnar o resultado do leilão, 10 dias úteis. Então, Otávio, boa pergunta. Eu vou fazer um parênteses aqui para ler a pergunta do Otávio. Mas a entrada parcelada não é só em alguns imóveis que permitem? Ah, beleza, meu amigo. Mas olha só, leia o edital do leilão. O leiloeiro, ele tem algumas prerrogativas, tá? Eu, por exemplo, nos meus leilões, eu sigo uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo que admite lance parcelado até o fim do leilão, enquanto não tiver lance à vista. Agora, se tiver lance à vista, bloqueia automaticamente a proposta, o lance parcelado, tá? Então tem que ver o edital do leilão, porque tem alguns editais que só permitem antes do início da praça a elaboração da proposta parcelada, que não suspende o leilão, tá? Então, Otávio, tem que dar uma olhada bem no edital do leilão e, na dúvida, liga para o leiloeiro, conversa com ele, porque é do interesse seu e meu, leiloeiro, de esclarecer essa situação para que você tenha a melhor escolha, a melhor definição, tá? E aí você vai ter a impugnação, então, em 10 dias da arrematação e vai abrir o chamado concurso de credores. O que é o concurso de credores? Vai o quê? O valor da arrematação, que a gente chama de produto da arrematação, vai ser dividido para os credores, com base na ordem de preferência deles, tá? E aí, com base nisso, o arrematante vai buscar a carta de arrematação e a emissão na posse, né? Certificado de curso de prazo, certificado o decurso de prazo da impugnação, que é importante, tá? Então, carta de arrematação e emissão na posse. A emissão na posse é o quê? Se a gente for comparar, né, o termo emissão da posse, é como se fosse o que? O despejo. Tá? Aliás, ele é feito igualzinho um despejo, tá? Vai um oficial de justiça para desocupar o imóvel, inclusive com força policial, tem que pagar a diligência de oficial, tem que pagar também aquele que vai ser o depositário. Se o arrematante não quiser ficar como depositário, eu não aconselho o arrematante ficar como depositário, ele vai buscar a contratação de um depositário judicial, vai pagar para um depositário retirar os bens e ficar com a guarda deles, tá? Elimina o problema. Claro, é um custo que tem que ser levado em consideração,
Pode ser maior ou menor, dependendo do tamanho do imóvel, dependendo do que tiver lá dentro, né? Eu já fiz desocupação quando eu advogava, desocupação de imóvel que, meu, não tinha quase nada. Foi só um caminhãozinho Vulk pequenininho. Mas eu já fiz desocupação em emissão na posse que precisou de caminhão MUC para tirar maquinários, né? Então, tudo depende do caso concreto, obviamente, e os valores estão aí também, vão variar de acordo com cada um, tá? Não, Neuza, a Neuza pergunta aqui, o pagamento deve ser feito após o decorrido prazo para impugnação? Não. O pagamento é feito em 24 horas no leilão judicial. Então, arrematou, eu vou mandar o auto de arrematação para assinatura e as guias para depósito judicial. E tem que ser feito em 24 horas. Como fica depósito judicial? Olha só, detalhe importante, Neuza. Se tiver impugnação, o arrematante pode desistir da arrematação, levantando todos os valores, não só do arremate, mas também da minha comissão, da comissão do leiloeiro, vai tudo embora. Ou seja, volta ao estado anterior. Só que precisa ter feito o pagamento. Porque senão o juiz não vai assinar o auto de arrematação. Tá? Então precisa ser feito o pagamento no leilão judicial em 24 horas. Tá? Então, onde que está isso? Edital do leilão. O edital do leilão vai prever a forma do pagamento, como deve ser efetivado e o prazo que deve ser efetivado, tá? Então, infelizmente, o prazo para desistência, a lei ela não fala um prazo para desistência específico, tá, Otávio? Fala o seguinte, que a partir do momento que tiver a impugnação, o arrematante, tendo conhecimento, ele vai se manifestar pela desistência. E como não há um prazo, aqui o artigo 903, tá? Do Código de Processo Civil, como não há um prazo estabelecido, a gente pode usar o prazo de 5 dias, que é o prazo geral do Código de Processo Civil, tá? Então, aqui para a desistência, mas é a primeira talvez não, porque às vezes o arrematante com o advogado já pediu a expedição da carta de arrematação antes de ter a impugnação. E aí ele, ciente da impugnação, vê se vale a pena ou não, porque não é porque teve impugnação que vale a pena desistir da arrematação, hein? Tem que por isso que advogado especialista em leilões vai analisar, porque às vezes aquela alegação é pífia. É só para ganhar tempo, é só para tumultuar o feito. Então vai depender muito da realidade, tá? Mas 24 horas é para pagamento, tá, Otávio? Beleza? Pessoal, alguma dúvida, meus amigos? Pode mandar aí. Manda aí, Anderson. Manda aí, meu amigo. Boa noite, mestre. Boa Boa noite noite, a velho. todos. Seguinte, na prática da coisa, tá? Eu tenho sentido falta nos editais de alguma restrição ou alguma menção, principalmente em imóveis na praia, eventuais regularizações no SPU, que é aquela taxa que a gente paga e tal. E realmente fica difícil para a gente pesquisar se tem alguma restrição. Eu já tive em que não foi propriamente dito uma arrematação, mas eu fiz uma adjudicação e depois eu fui ver, eu tive que recolher taxas aí de 3, acho que 5 anos para trás de SPU. A sorte é que eu tinha uma margem para isso, senão eu teria tomado prejuízo. Essa é uma questão. E a outra questão com relação ao concurso de credores. O meu auto de arrematação independe da boca dele lá, né? E isso fica em paralelo. Eles vão entre eles, e o meu auto de arrematação ele é expedido. Ok. Com relação à IPTU, por exemplo, deste imóvel, em que eventualmente a prefeitura vai se cadastrar como preferencial, mas fica constando o imóvel com débito em dívida ativa ainda. Eu comprei para revender. Logicamente que enquanto não tiver essa baixada lá e ser expedida a certidão de débito negativa, né, eu vou ficar com esse patrimônio empenhado aí até sair. Eu queria saber o que eu consigo agilizar isso na prática e resolver esses problemas. Maravilha, meu amigo. Anderson, olha, muito bom você estar aqui. Tô feliz, realmente. A gente se encontrou agora lá no Tatuapé, né? A última vez.
No meio da explosão. No meio da explosão, verdade. Foi lá perto, cara, foi lá perto. Bom, e aí, olha só, suas perguntas são fantásticas, meu amigo. São fantásticas. Primeiro, vamos lá. Área de marinha, faixa de marinha, né? Vou fazer uma explicaçãozinha aqui, ó. Vamos fazer uma praia. A novidade veio dar na praia. Ó, vamos fazer uma praia. Vamos fazer um guarda-sol aqui. Eu não vou meter a besta em fazer aqui alguém tomando sol, tudo, um carrinho de água de coco ou de milho aqui também, tal. O que acontece? Aí a gente vai ver o calçadão, né? Tem o calçadão da praia, e aí, aí geralmente tem uma rua muitas vezes, né? E aí começam a ter imóveis. Aqui tem vários imóveis aqui, imóvel, 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 imóvel. O que acontece? Quando você fala em área de marinha, né, em faixa de marinha, é aquela a linha pré-mar, né, que é território da União, tá? Isso que é importante, olha só, é território da União, faz parte da União. E a União, ela controla esse patrimônio pela Secretaria de Patrimônio da União, a chamada, como você disse, SPU. A SPU é a Secretaria de Patrimônio da União, e ela tem até um site, né? Dá para fazer pesquisas pelo site, tudo. Mas o que seria certo? Primeiro, o certo seria estar na matrícula do imóvel. Tá? A matrícula do imóvel deveria ter a informação lá consignada de que aquele imóvel tem em todo ou em parte ou no todo está fazendo parte de uma faixa de marinha. Então ele vai ter um número chamado de RIP. RIP, tá? O Registro Imobiliário Patrimonial, que é da Secretaria de Patrimônio da União. Beleza. Esse número de RIP identifica na Secretaria de Patrimônio da União o imóvel e vai fazer menção a todos os débitos, porque o imóvel que está inserido em área de marinha, em faixa de marinha, ele tem que pagar anualmente o chamado foro e nas transações tem que pagar o laudêmio. Tá? Isso daí a gente viu na faculdade, em direitos reais, direitos das coisas, no 4º ano da faculdade, né? E assim, ela fala, mas nunca vai acontecer, que é isso, tal, né? Então, olha só, primeiro, se não está na matrícula do imóvel, provavelmente não vai estar no edital do leilão, tá? Só que aí você tem que fazer pesquisa, e aí, olha só que interessante, o edital vem em alguns termos genéricos, que são até baseados em normas da Corregedoria Geral de Justiça, tal, que toda regularização documental é de encargo do arrematante. Ou, no teu exemplo, do adjudicante, tá? Então, você precisa ter uma pesquisa grande com relação a, bom, deixa eu entrar lá no SPU, pesquisar pelos números do CPF, porque geralmente você não vai ter um número, porque não está na matrícula, então você vai ter que pesquisar pelo número de CPF ou CNPJ, né, de todos que de alguma forma aparecem lá na matrícula do imóvel, porque pode, e é muito comum de estar muito irregular lá na SPU, foros não recolhidos há anos, laudêmios não recolhidos há anos, tá? E aí você tem esse cuidado. Quando você fala em arrematação, é possível a tese, e é perfeitamente legítima, a subrogação desses débitos na arrematação, no produto da arrematação, ou seja, o arrematante não paga o que é anterior à arrematação. Dá para ter essa tese de subrogação, tá? Na adjudicação já é um pouco diferente, tá, Wanderson? Por isso que é diferente essa situação. Mas você tem como pesquisar. E ainda que você não encontre essa pesquisa, é importante você verificar qual é a localização desse imóvel, porque se ele tiver no primeiro quarteirão da praia, até o segundo quarteirão da praia, existe uma probabilidade grande dele estar fazendo parte de área de marinha, dessa faixa de marinha, tá? Então, por conta disso, tem que tomar uma cautela grande com relação e já fazer uma previsão aí orçamentária, dar um gap aí com relação a valores, deixar ele de stand-by, porque pode ser que passe uma surpresa posteriormente, tá? Mas aí eu reputo que seria interessante, quando requerer a penhora, ter a intimação da SPU para se manifestar no processo.
tá? Então, se você estiver advogando para o exequente e você requerer a penhora de um imóvel litorâneo, requer por cautela, requer a intimação da SPU para tomar conhecimento da penhora e se manifestar sobre eventuais débitos e informar o número do RIP, já que na matrícula de imóvel não tem nada, tá? Então, a União vai se manifestar nos autos, tá? Então, isso não foi feito no teu caso, mas é uma cautela que é interessante de ser feita, tá? Até para você pensar se vale a pena adjudicar, se vale a pena arrematar como credor, que é uma outra perspectiva, tá? Arrematar como credor, que é muito interessante essa perspectiva. A tua outra pergunta é do concurso de credores, né? Que é interessante. E aí eu vou aqui pegar de novo deixa eu só apagar a luz aqui. Deixa eu pôr na tela e apagar a luz para ficar mais fácil. Ai, não. Às vezes eu me confundo. Eu passei para frente, era para trás. Ó, eu fazendo coisa errada aqui. Deixa eu apagar aqui. O concurso de credores, o que é o concurso de credores e aí o IPTU, tá? Que é o que você perguntou de forma detalhada, meu amigo. Quando a gente pensa no concurso de credores... Aqui eu preciso da caneta, voltar a caneta. Às vezes eu brigo com a tecnologia, meus amigos. Eu preciso da caneta. Aqui, voltou. Aí, eu preciso da caneta. Aí o que acontece? O concurso de credores, ele vai ter como premissa que o produto da arrematação, ou seja, o valor arrecadado, vai ser dividido entre os credores. E aí a gente tem classe de credores. Primeiro, recebe os credores alimentares, dívidas alimentares, tá? O segundo é os credores de natureza tributária. O terceiro é o de natureza condominial, condomínio. O quarto são aqueles credores com garantia real. E a quinta classe são os credores quirografários. Quirografários, que só tem a mão, tá? Então, pagou, sobra dinheiro, vai para o tributário. Pagou, sobra dinheiro, vai para o condominial. Pagou, sobra dinheiro, vai para garantia real. Pagou, sobra dinheiro, vai para o quirografário, tá? Quando a gente fala dos tributários, e aí o IPTU em especial, o concurso de credores, como o Anderson bem trouxe, ele vai ser resolvido paralelamente ao que o arrematante quer. O que o arrematante quer? Carta de arrematação e emissão na posse. Paralelamente, você vai correr, os credores vão correr para pegar o dinheiro deles. Perfeito. E muitas vezes demora mais o concurso de credores do que a carta de arrematação e a emissão na posse. E aí vem a pergunta, pô, mas e aí, tem algum jeito de eu conseguir? Porque se eu pegar uma certidão de débitos tributários, vai aparecer positiva, né? E aí quem for comprar o imóvel não vai querer, né? Aí detalhes que a prática e a especialidade em leilões vão demonstrar. Primeiro, STJ julgou o tema 1134, tema de repercussão geral, tema 1134, que fala o seguinte: arrematante, fica sussa, você não responde pelo IPTU. Blindou. Isso já é por si só uma garantia para quem for comprar o imóvel do arrematante também, porque é sucessor do arrematante, tá? Agora, do ponto de vista prático, cola aí. Sabe o que você vai fazer? Administrativamente na prefeitura, você vai fazer um requerimento juntando o auto de arrematação, o auto de arrematação já assinado. Se tiver a carta de arrematação, beleza. Às vezes você já tem até ela registrada, tal. Mas o edital do leilão, tal, e você vai dar entrada na prefeitura. Tem prefeituras que fazem isso até eletronicamente. Tá? E, por exemplo, vou dar um exemplo, Guarujá desvincula o débito do IPTU do imóvel. Você pega uma certidão negativa. As prefeituras desvinculam, por quê? Passou a ser uma obrigação pessoal, saiu de uma obrigação vinculada com o imóvel.
Então, administrativamente, elas fazem isso. Até porque elas podem ter responsabilidade por não fazer, já que a demora em receber não tem nada a ver com a arrematante, principalmente pelo tema 1134 do STJ, que é um reflexo do artigo 130, parágrafo único do CTN. Beleza? Então, requer junto à prefeitura, à municipalidade. Tá? É a solução mais rápida que você vai ter, e o comprador vai ter a garantia do tema 1134 do STJ, artigo 130, parágrafo único do CTN, e mais esse procedimento que você já deu entrada na prefeitura, que não passa débito para o arrematante, muito menos para quem compra do arrematante. Tá? Também se aplica leis extrajudiciais ou só judiciais? Meu amigo, a princípio só o judicial, tá? Porque o extrajudicial, se você pegar a alienação fiduciária em garantia, o IPTU ele vai estar somado também no valor do segundo leilão, mas será que vai ser pago? Aí é uma discussão se passa para o arrematante. O tema 1134 é para leilão judicial. Tá? Esse raciocínio que eu trouxe é para leilão judicial. Tá? Então, o extrajudicial tem outras peculiaridades que aí vai depender de como foi feita a arrematação, tudo, porque a princípio compõe o valor do segundo leilão. Tá? O Otávio, você está por aí ainda? Deixa eu fazer a pergunta. O Otávio fez uma pergunta aqui. A Neuza fez, se não fizer o pagamento dentro do prazo de 24 horas, aí o vencedor do leilão perde e o segundo passa a ser o vencedor? Sim. O vencedor que não paga, ele fica obrigado a pagar os 5% do leiloeiro, e também, olha só, pode ser que ele seja condenado a pagar uma multa pelo juiz, muitas vezes de 20% do valor da arrematação, hein? E vai para o segundo lugar para ver se ele exerce a opção de arrematar. Tá? Otávio, teve um caso no escritório de um imóvel que foi leilão pela Caixa por conta de dívida. Após 2 praças, o que ocorre caso não tenha? Você deve estar falando de leilão extrajudicial de alienação fiduciária em garantia, tá, Otávio? Me confirma se é isso. Se for isso, o que acontece? Vai para o patrimônio do banco, consolidou a propriedade, o banco ele se tornou proprietário pleno, mas só que ele, pelas regras do Banco Central, ele é obrigado a vender. Então, ele vai fazer leilões particulares. Então, quando você vê, por exemplo, leilões Caixa, 300 imóveis, 200 imóveis, Banco do Brasil, 200 imóveis, 150 imóveis, são leilões extrajudiciais, muito provavelmente de leilões de alienação fiduciária que foram negativos, e aí o imóvel ficou para o banco. Tá? E a Rosa pergunta: no caso de imóvel em área de marinha, o que vai a leilão? Depende do que foi, do objeto. Boa pergunta, Rosa. Pode ter sido que tenha, dependendo do tipo de direito que a União tem, tá? Então pode ser a ocupação ou pode ser o foreio, né? Então vai depender do tipo de direito que a União tem sobre o imóvel, tá? E isso faz diferença sim, tá? Beleza, Otávio, valeu. Mais alguma pergunta, meus amigos? Porque aí, se eventualmente não tiver, eu vou falar rapidinho da Black Friday. Nossa, falei tudo errado aqui. Black Friday. Meu inglês é horrível, se bem que a Sofia amanhã tem prova de inglês. Eu falei com ela hoje. E ela, a essa hora eu espero que ela esteja estudando para a prova de amanhã, né? Ela tem prova de inglês e de ciências, né? Black Friday. Pessoal, olha só, alguns de vocês me conhecem há tempos, pelo menos o Anderson me conhece há bastante tempo, o Alessandro, não sei se o Fábio também já foi meu aluno, né? E o que acontece? Eu sou professor vai fazer 24 anos que eu sou professor. Tô velho já, né? Tô ficando careca até, tá? Eu tô velho. E aí, eu dava aulas de direito consumidor, processo civil de civil, e aí eu fui me especializando em leilões na prática, né? E me tornei leiloeiro. Eu falei, pô, quando eu advogava, eu tomei conhecimento de leilões tal, a fórceps, né? Me aprimorei por mim mesmo. Só que depois que eu me tornei leiloeiro, eu percebi que, tem muita gente que precisa de conhecimento nessa área. E aí eu comecei a desenvolver cursos para a parte de leilões. E aqui eu trouxe
alguns cursos que eu quero apresentar para vocês. Ah, Otávio, de consumidor, é isso aí, meu amigo. Ah, Paloma, obrigado também, tudo. E aqui eu trouxe alguns cursos que eu tenho, aliás, eu já tenho um site de cursos, alexandrides.prof, e eu tenho alguns cursos que tá na Black Friday. E eu trouxe aqui só para vocês verem que é real, tá? Ó, esse curso aqui de leilões judiciais de imóveis na prática, de 2000, tava 2.888, tá? 75% de desconto, caiu para 1.222, tá? Esse outro curso aqui, leilão de imóveis para leilão, a mentoria de 19.990 vai sair por 4.999. Tá? É uma mentoria, aí é uma coisa bem específica, depois eu até explico para vocês. Quem tiver interesse, quer saber mais, eu explico, não tem problema. Temos também, ó, leilão judicial para corretor de imóveis, de 1.488, vai sair com 75%, R$ 472. Caraca, meu. Até eu não acredito que eu estou fazendo esses preços. Mas eu criei outros cursos também, ó. Como analisar matrícula de imóvel. Né? Aqui eu vou explicar como analisa a matrícula de imóvel para leilão. De R$ 400 por R$ 100. 75% de desconto. Né? Aqui também, como penhorar imóvel com alienação fiduciária em execução condominial, interpretação de um julgado do STJ recente, de R$ 400 por R$ 100. Caramba! É 75% de desconto por tempo limitado que eu estou fazendo. Eu coloquei até o site aqui no chat. Tá? Também tem como ser um investidor, uma investidora em leilões de imóveis, de R$ 300 por R$ 75. Caraca, é de graça. Eu vou fazer esse curso, né? Mentoria, ó, mentoria que eu vou. Meu, tem mentoria individual, tem mentoria coletiva, tem um monte de coisa que vale a pena. Olha, isso daqui acho que eu vou fazer uma live só para falar sobre a mentoria, porque vale muito a pena. É pegar na mão com casos que vocês vão me trazer de clientes de vocês, então vocês vão ganhar dinheiro do cliente e vão pagar essa mentoria. Simples assim, tá? Simples assim mesmo. Ah, e nessa na mentoria tá incluído um curso de leilões judiciais na prática, tá? Tá incluído um curso ainda. Tá? Só o curso é o preço da mentoria. Também, estudos avançados em leilões de imóveis. Ó, quem conhece imóveis, já tem uma perspectiva de já ter leilões, já conhece leilões, tudo. Eu fiz esse curso, na verdade não é um curso, são aulas, são estudos que a gente vai fazer, R$ 125 por cada encontro. Tá? Então a gente vai marcar um tema tal. Quem quiser assistir um estudo avançado na profundidade, 3 horas num tema específico sobre leilões. Por exemplo, a gente pode pegar terrenos de marinha, o caso do Anderson, mas esmiuçar terrenos de marinha. Né? Quais são todos os detalhamentos, se vale ou não a pena, o que tem que fazer de pesquisa, reflexos, tudo. Pode ser uma aula já, viu, Anderson? Vou já pensar nessa aula aqui. Tá? É um encontro de estudos avançados. Tá? Também tem mais o quê? Sobre esse tema aí, eu preciso de um repasse, né, pela proposta do tema. Boa, meu amigo. Vou te dar mais desconto ainda do que a Black Friday, meu amigo. Né? Tem aqui a calculadora de lucro. A calculadora vocês têm de graça, tá, pessoal? Vocês têm de graça. Só que eu estou fazendo uma promoção também de R$ 88 por R$ 22. Esse curso de calculadora ensina a usar a calculadora, tá? E como identificar oportunidades de leilão de imóveis, pô, é um curso também de 88 por R$ 22. Tá? Então é tudo na Black Friday, é isso que eu queria trazer para vocês aqui rapidamente. Quem tiver interesse em fazer os cursos, me procure, tal. Alexandrides.prof, vocês têm meu contato. Ó, eu termino com uma frase aqui de Aristóteles: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Pessoal, muitas vezes a gente fica com uma situação de não estar, eu não estou preparado para fazer isso, não estou preparado para fazer aquilo. Se joga e busca fazer, porque você faz e aprende fazendo. Essa é a ideia. Então, eu já dei cabeçada, eu já errei.
né? Eu já tive situações que eu não fiz análises adequadas, e aí eu fui pegando experiência, até chegar agora e poder passar um pouco do que eu sei para vocês, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Otávio. Aqui é sempre um prazer também estar com vocês. Eu amo dar aula. Como faz para ter 100% de desconto? Rosa, boa pergunta, viu? Essa pergunta de milhões, tá? Mas nesse momento, como os descontos são muito grandes, a princípio não vai ter bolsa de 100%, tá? Infelizmente, nesse momento não vai ter. Mas, ó, tá bom os preços, viu? Tá bom, tá bom. Pela qualidade que tá bom, tá? E é isso aí, meus amigos, obrigado. Nossa, eu achei que eu ia ficar só 1 hora falando, mas vocês me provocaram muito mais. Eu agradeço a participação de vocês. Tinha. Fala, Neuza. Pode falar, Neuza. Professor, só que eu mexi aqui e saí sem querer, eu fiz uma pergunta. Se o primeiro, o que ganhou, deu um lance maior no leilão, não fizer o pagamento dentro das 24 horas, ele é eliminado e o segundo que passa a ter que fazer o pagamento? Neuza, olha ou tem que fazer novo leilão? Neuza, eu até respondi, é que você acabou saindo como você falou. Se o arrematante não paga, ele vai sofrer a punição de ter que pagar os 5% da comissão do leiloeiro, pode ser obrigado a pagar uma multa estabelecida pelo juiz, muitas vezes de 20% do valor do arremate, e se tiver um segundo lugar, é oferecido para o segundo colocado a oportunidade de arrematar se ele quiser, ele não é obrigado. Se ele arrematar em segundo lugar, ele faz os pagamentos e vida que segue. Se eventualmente ele não quiser, aí vai ser feito um novo leilão, tá certo? Mas o arrematante tem prejuízo em razão de não ter feito o pagamento. Mas se ele não fizer dentro de 24 horas, aí se eu fizer, o tempo era hoje, se eu fizer amanhã, já não adianta. Então, Neuza, olha só, aí eu falo para você, faça o pagamento ainda que um dia depois, 2 dias depois, e vai discutir isso no processo, tá? Se for levantado, eu já vi jurisprudência que fala que o atraso de 1 dia, 2 dias, não causou prejuízo e por isso não gera o não pagamento pelo arrematante, tá? Então, depende da situação concreta, tá? O importante é você fazer o pagamento dentro das 24 horas, mas não conseguiu, faz uns 3 dias. Agora, corre risco. Não vou dizer para você que é 100% de certeza. Pode ser que o juiz interprete que um dia depois já é causa de não aceitação do pagamento, tá? Porque pode ter impugnação por conta do não pagamento, tá? É isso. Beleza? Obrigada. Que é isso. Ó, o Otávio perguntou se vai ficar a aula gravada. Vai ficar, eu tô gravando a aula sim, tá? Depois eu vou colocar em algum lugar essa aula e vou disponibilizar para vocês reverem aí e, é claro, entrarem no site alexandrides.prof e fazerem a matrícula de vocês. É isso aí. Obrigado pela presença. Valeu mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, abraço. Até mais, meus amigos. Brigadão. Valeu, mestre. Obrigada.